Olá, pessoal! Estamos começando mais um Sombra News aqui pelo canal Sombra Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não importa o momento que você esteja acompanhando aqui conosco as notícias do Tricolor, trazendo mais uma atualização sobre as novidades, não tantas novidades, né? Futebol parado, mas a gente traz aí o que há de mais importante acontecendo pelos lados do Morumbi, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você gosta das nossas transmissões, deixe o seu like, tá bom? Deixe aí o seu like. Se você gosta também, deixe, ou melhor, faça a sua inscrição e compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos são paulinos, tá bom? Canal Sombra Tricolor, Sombra News no ar. Começando mais um Sombra News aqui, trazendo informações, então, primeiro sobre o sorteio, atenção, sorteio, dia 9 de abril, vai acontecer o sorteio das chaves da Copa Libertadores da América. Mas não está nas mãos do São Paulo decidir se o Tricolor estará no pote 1, mais favorável do que estar no pote 2. Tudo depende, atenção, tudo depende do confronto que existirá nesta quarta-feira, dia 31 de março, no jogo Liverpool e Rentistas, lá no Uruguai. O São Paulo tem que torcer de qualquer jeito para que o Rentistas passe para a final do Campeonato Uruguaio, eliminando então o Liverpool. O Campeonato Uruguaio ele tem um regulamento esdrúxulo, eu nem vou perder muito tempo aqui, porque ele é extremamente confuso, ele consegue ser pior do que regulamento de Campeonato Carioca, tá? Mas para você entender, o que acontece é o seguinte, se o Rentistas eliminar amanhã o Liverpool e for à final, então o São Paulo vai ter acesso direto ao pote 1 da Libertadores de América. Por outro lado, se o Liverpool for para a final, aí o São Paulo vai direto. Se o Liverpool vai para a final, então abre condições do Peñarol assumir o pote 1 e então o São Paulo vai ficar no pote 2 da Libertadores da América. Olha, no ano passado, não vamos esquecer, o São Paulo já estava no pote 2 e pegou um grupo onde tinha um cabeça de chave o River Plate, né? Então, estar no pote 1 significa você simplesmente, na primeira fase, não enfrentar, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, River Plate, Boca Juniors, equipes mais difíceis do cenário sul-americano. Então, vamos torcer para que o Rentistas, né, passe pelo Liverpool, vá para a final do Campeonato Uruguaio e, consequentemente, o São Paulo, então, fique no pote 1 no sorteio que vai acontecer na Conmebol no dia 9 de abril. Se o São Paulo for para o pote 2, mais ou menos estará junto, não, mais ou menos não, ele estará junto de Atlético Mineiro, estará junto de Internacional, junto com São Paulo, no pote 2. Aí pode cair em grupos desses times, né, que eu falei antes, como o Palmeiras, o River Plate, times muito difíceis, times muito fortes do cenário sul-americano hoje. Então vamos torcer para o São Paulo conseguir amanhã, através dessa disputa que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 31, essa disputa entre Liverpool e Rentistas, para que o Rentistas elimine o Liverpool. Agora o papo é previsão de contratações. Segundo matéria do UOL, agora no São Paulo, contratações só se vierem jogadores de graça. Lógico, de graça eles nunca vêm. Sempre tem algum custo, é bem verdade. Seja com luvas ou salários. O que se entende por jogador de graça são jogadores nos quais o São Paulo não precisa desembolsar valores para pagar pelos direitos econômicos. Como, por exemplo, fez pelo Orejuela, em torno de 12 milhões de reais que serão pagos, estão sendo pagos ao Cruzeiro. Ou como, por exemplo, ao Independiente, pela cessão do empréstimo do Benítez, $300 mil, né? E ainda pelo Bruno Rodrigues, aí uma quantia bem menor, o Bruno Rodrigues da Ponte Preta. Esses 3 jogadores foram contratados pelo São Paulo com ou empréstimo de direitos econômicos, ou então compra parcial ou integral de direitos econômicos desses jogadores. O São Paulo quer outro modelo de negócio, como já vem fazendo. Fez assim pelo William, que veio do Toluca, veio de graça. O São Paulo tem apenas que pagar agora luvas para o jogador, né, e os seus salários. A mesma coisa valendo pelo Éder e pelo Miranda. Aí você vai falar, mas por que não vai mais colocar dinheiro pelos direitos econômicos de jogadores que interessem? Porque, e é bem verdade, é cabível a pergunta. Porque o São Paulo anunciou há um tempo atrás que teria 37 milhões de reais para investir. Depois chegaram a dizer que esse valor não é 37 milhões, se eu não me engano, o Carlos Belmonte chegou a dizer
Ou o Júlio Casares disse que seriam, na verdade, 25 milhões. O São Paulo não deve ter chegado no máximo à metade, um pouco mais que a metade dos 25 milhões. Eu acho que, na verdade, o São Paulo agora vai evitar gastar dinheiro, né, por causa das consequências da pandemia. Provavelmente esse ano dificilmente teremos públicos nos estádios, né? A economia ela está um pouco mais enferrujada, muitas pessoas em casa, o dinheiro não está circulando, as empresas não estão investindo em marketing, isso dificultando ainda a possibilidade de venda da camisa, né? Venda de espaço na camisa do São Paulo. Então, provavelmente, eles devem ter essa mentalidade, olha, temos 25 milhões para gastar, mas o ano está tão difícil e tão complicado que, se puder, é melhor não gastar mais nada. Então, São Paulo agora pensando em apenas reforços que não signifiquem desembolsar valores econômicos pelos direitos dos atletas junto aos clubes. A última contratação que foi mais falada aí, que estava sendo comentada, inclusive trouxemos aqui, era a negociação pelo jogador Sabino. Mas provavelmente o Santos não quer abrir mão de ter o jogador Sabino a troca apenas do São Paulo pagar os salários. Provavelmente o Santos quer alguma recompensa financeira. E o que parece, o que consta, é que o São Paulo não vai abrir mão de valores agora para ter jogadores no seu elenco. E você, acha que o elenco do São Paulo já está bom? Em que patamar você acha que está o elenco do São Paulo nesse momento? Já briga na primeira prateleira? Está na segunda prateleira? Qual é a visão que você tem desse elenco do São Paulo? Onde pode chegar esse elenco do São Paulo? Comente aqui no nosso vídeo, teremos o maior prazer de responder depois a todos vocês a nossa linha de pensamento. Agora o papo é a dívida do Pablo. Gente, o São Paulo pagou uma fortuna pelo Pablo, na época, fazendo a conversão da moeda, dava em 26 milhões de reais. Mas é fato que boa parte desse valor não foi paga ainda ao Clube Atlético Paranaense. O Leco saiu da direção do São Paulo e deixou pendurado aí, em relação à dívida do Leco, do Pablo, 12 milhões de reais de parcelas que não foram pagas. O São Paulo não pagou 12 milhões de reais em parcelas ao Atlético Paranaense. E ainda havia mais uma parcela de 3 milhões de reais a vencer agora em 2021. Conclusão, a nova gestão teve que refazer uma negociação com o Atlético Paranaense. Então o São Paulo agora assumiu que deve, sim, os 15 milhões de reais, pagou uma prestação agora de 3 milhões e 200 e financiou o parcelamento em 5 vezes. O que o UOL, que trouxe a matéria, só não deixa claro, é se serão em 5 mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais. Anuais, eu realmente não acredito, mas são mais 5 parcelas. Pagou 3 milhões e 200, vão sobrar aí mais ou menos 11 milhões e 800, que serão divididos em 5 parcelas. Assim, um jogador que pouco deu retorno para o São Paulo, e o São Paulo ainda não pagou, uma coisa que não é característica da história do São Paulo, ficar devendo por jogadores. Você imaginou ficar devendo pelo Pablo e ainda sofrer um transfer ban? Seria o fim da picada sofrer um transfer ban por um jogador que nem retorno técnico deu ao São Paulo, não é verdade? Você acha que o Pablo vai ser titular? Você acha que o Éder vai assumir a titularidade? Qual é a sua opinião? Comente aqui conosco. Agora o papo é a respeito do jogador Carneiro, uma das piores contratações do São Paulo. Carneiro se foi, né? Nesta quarta-feira, dia 31 de março, encerra-se o contrato do jogador Carneiro com o São Paulo. O jogador que ficou muito tempo sem jogar devido a um doping. O Carneiro, ele veio para o Morumbi e ele foi penalizado pelo doping com 2 anos de suspensão, né? No meio da suspensão, o tribunal que o condenou acabou reduzindo para a metade, 12 meses. Mesmo assim, o Carneiro acabou participando apenas de 34 partidas, na maioria das vezes entrando no final do jogo, e fez apenas 2 gols. Recentemente foi até comentado, de repente, que o Carneiro poderia ser um jogador a ser convidado a fazer uma prorrogação de contrato, mas ele anunciou que não desejaria de forma alguma reduzir o seu salário. Olha, eu vou te falar uma coisa, jogador bem difícil, hein? Jogador complexo, um jogador com extracampo complicado, né? E eu acho que seria até excelente para ele se o São Paulo topasse um contrato com ele, se ele topasse um contrato de produtividade com o São Paulo, porque ele é um jogador, até o Lugano deu uma entrevista muito interessante sobre isso, né? Que ele é um jogador muito introspectivo, um jogador que de repente passa por problemas aí de relacionamento, ele não se relaciona muito bem, a não ser com seus companheiros, né? Tem certa dificuldade de relacionamento.
e isso acaba fazendo com que ele tenha algumas repercussões um tanto negativas, como talvez tenha sido até o caso do doping que ele teve, né? E o Lugano mesmo falou o seguinte, que é uma pena, porque se trata de um jogador com um potencial físico muito grande, é verdade. Se você analisar o Carneiro, ele é um jogador de presença física, de velocidade, um bom jogador nesse quesito, né? Mas na parte técnica ele ficou devendo. Se ele fosse um pouco mais esperto, topava reduzir o salário, de repente poderia até, de repente, conseguir uma oportunidade no tricolor, mas não foi assim que ele pensou, e provavelmente o São Paulo também não quis conversar e perder mais tempo com um jogador que pouco trouxe de benefícios ao São Paulo, tá bom? E para passar rapidinho aqui, só trazer informação, nessa terça-feira, dia 30, o William, então, foi oficialmente apresentado como jogador do São Paulo. O William, que veio do Toluca, né, veio aí e assinou contrato por 1 ano. Então, até o fim do ano, o William vai representar as cores do tricolor. O William, que é um segundo volante, vem atuando a maior parte da sua carreira como segundo volante, mas também pode fazer, às vezes de meia esquerda ou de lateral esquerdo. Vamos ver o que vai virar o William no São Paulo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Em breve trazemos mais informações, resumindo um pouquinho da vida do São Paulo aqui para você, torcedor são paulino. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Meu muito obrigado, valeu e até a próxima.